Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou apenas um cara gravando este vídeo dentro de um carro em algum lugar, né? Então, ouça a minha mensagem focando na imagem e não em quem vos fala, né? Eu quero só deixar uma perspectiva aqui. Nós passamos, então, alguns dias atrás aí a eleição nos Estados Unidos, todo mundo estava preocupado do que poderia acontecer. Temos aí os rumores de guerra, né? Mísseis e bombas nucleares e toda a questão que envolve, né, essa temática. Mas o ponto-chave que eu acho em relação ao tema que eu quero abordar aqui, que se trata, né, de metais preciosos, principalmente prata, é que aconteceu uma euforia, né, principalmente aí com o pessoal das criptomoedas, os bitcoiners e etc. E que, para mim, é algum tipo de compra o boato e venda o fato. Quando surgiu o Bitcoin, o objetivo das pessoas era se livrar dos poderes dos bancos centrais. Eu me lembro que uma vez eu conheci um cara, ele era, né, um estadunidense vivendo em Florianópolis, e ele era pedreiro lá na época e tinha feito um negócio, comprou um terreno, construiu uma casa, vendeu, e metade desse dinheiro da casa que ele tinha construído ele colocou em Bitcoin. Isso lá em 2014. Então assim, ele vive uma vida muito boa hoje, né? Não dá para negar que essa questão de criptomoeda enriqueceu muita gente, né? Uma outra cena que eu sempre lembro, eu estava, né, hospedado em um hotel lá em Florianópolis e tinha um rapazinho que ficou rico com Bitcoin e ele estava com muita pressa para ir ao aeroporto e ele pagou R$ 3.000 para um Uber levá-lo ao aeroporto a qualquer preço, né? Porque ele não podia perder o voo. Então assim, né? Aquelas coisas assim de novos ricos, né? Gente esbanjando, porque vem fácil e vai fácil. Ok, né? Mas o cenário hoje é o seguinte: toda essa questão de liberdade, de independência, ela ruiu, porque hoje o Bitcoiner, aquilo que ele combatia, o legacy, as instituições corruptas, os bancos centrais, acabou, né? Hoje está todo mundo feliz porque agora você pode comprar Bitcoin no Mercado Pago, ou algum banco aí brasileiro, não interessa, né? Então, essas instituições né, que o pessoal acreditava que iria combater, elas simplesmente absorveram. E é provável que criptomoedas vão subir muito ainda. E por quê? Bom, existe o que eles chamam, né, o que se chama aí de stablecoin, ou uma moeda estável. É uma criptomoeda, né, mas ela seria lastreada por ela seria equivalente ao dólar, por exemplo. Vou pegar aqui, né? Tem uma criptomoeda chamada Tether, né? Tether, conforme, né? Enfim, que tem lá o USDT, né? O USDT, o Tether, ele basicamente é lastreado por títulos do governo. Então, quando você entra numa corretora e compra o USDT, esse fundo que você, né, gerou ali para eles, eles vão comprar títulos do governo dos Estados Unidos, bonds, né, títulos do Tesouro, etc. Ok, então o Banco Central dos Estados Unidos gera títulos, emite dívida, o Tether compra, e esse stablecoin gerado dentro, né, da esfera de criptomoedas, ele serve para quê? Para comprar Bitcoin. Então, o Bitcoin aumenta de preço, né? Ele infla. E qual que é o resultado disso? O governo dos Estados Unidos tem impresso muito dinheiro para pagar obrigações de fundos de pensão, de militares,
E as obrigações deles lá, né, o sistema de SUS deles e qualquer gasto idiota que eles vão fazer, assim como financiar guerras também. E quem é que está absorvendo esta inflação? O Bitcoin, né? Ao mesmo tempo, ele infla aqui na nossa realidade também em reais, né, ou qualquer outra moeda estatal aí, né? Ou seja, é como se fosse um ciclo, né, um ciclo vicioso que se retroalimentasse, ele se alimenta. Então, você compra Tether daqui, o Tether compra as dívidas do Tesouro Americano, né, que foi usadas para imprimir dinheiro, e essa stablecoin, ela, no final das contas, resulta para comprar mais Bitcoin. Maior oferta de dinheiro, maior o preço, né? E a gente sabe que bancos centrais, principalmente de países que visam sair da hegemonia do dólar, não estão exatamente dentro desse sistema. Eles podem até utilizá-lo por uma certa necessidade de conveniência, mas eles estão comprando metais preciosos. E assim, então, eu não quero aqui criar uma narrativa contra as criptomoedas e etc, né? Mas eu quero manter a coisa objetiva e colocar a perspectiva o seguinte: o que de fato pessoas ricas fazem? Elas investem em coisas da terra, água, minério, terra para plantar, imóveis, né? Basicamente é isso que você consolida a riqueza, coisas materiais, tangíveis. Porém, nós vivemos um tempo muito estranho, né, onde o direito de autodeterminação do indivíduo ele é gradualmente retirado, né, e você não tem muita alternativa, né, com o que se fazer. Caso de propriedade privada, né, propriedade é aquilo que você tem condições de defender, né? Por isso que, de certa forma, né, no primeiro olhar se torna interessante você comprar bitcoins, porque você tem, mas não tem. Lembre-se que o Bitcoin ele não é seu. O que você tem é a chave para utilizar aquele Bitcoin, ele é exclusivo, né, para ser utilizado com a chave que você tem. Mas você nunca terá um Bitcoin, né? Mas se torna interessante de você livrar aquela certa riqueza que você colocou ali, né, de um controle imediato de uma instituição abusiva. Porém, né, você ainda fica dependente de outras coisas. Você depende de uma máquina para operar isso, um computador, um software, né? E geralmente eu acredito que a maioria das pessoas que estão, né, nesse barco, elas não dominam o hardware, elas não sabem como o computador é feito, como que o software foi feito, seja Windows, Linux, sistema operacional da Apple, e muito menos ainda a questão do hardware das carteiras, das carteiras digitais, etc, né? Então, se existia uma porta de entrada oculta, você não sabe, você não tem como verificar isso, garantir isso, né? É muito la garantia sou eu, de certa forma é assim. E outra coisa que me chamou a atenção, né, que eu tenho uma pessoa da minha família aí, com 70 anos, que estava querendo comprar criptomoedas. Para mim, quando essas coisas ficam tão populares, é porque seria um certo fim de ciclo, né? Quando a coisa se torna popular, é porque quem está comprado há muito tempo chegou na hora de despejar na sardinhada, né? Pode subir mais? Pode subir muito mais. Mas uma coisa interessante, né? Isso quem compartilhou comigo foi um cliente, que carteiras de Bitcoin paradas há 10 anos, elas estavam sendo utilizadas, né? Estavam sendo transferidos Bitcoins dessas carteiras paradas há mais de 10 anos para as carteiras dos ETFs de Bitcoin,
Então, parece que realmente chegou a hora de, utilizando o jargão dumpar, despejar o lixo, na grande massa. E esses são os ciclos econômicos. Esses são os ciclos que, de fato, comprar na baixa e vender na alta. Sempre foi assim nessa questão de investimentos. Ok. Dito isso, uma outra coisa que eu queria assim resgatar, é aquela coisa de nós vivemos em um momento da história onde de fato os governos não nos representam. Eu até hoje não sei o caso de algum deputado que tal dia da semana ele estará em algum município para ouvir as queixas das pessoas. E se isso acontecer, as pessoas vão lá para pedir coisas, como se políticos fossem o dinheiro deles. E não é. Eles subornam as pessoas com o próprio dinheiro delas. Considerando que a moeda é fiduciária e emitido dívida, você está roubando o futuro dos seus netos e bisnetos que vão pagar através dos impostos lá na frente os juros desse dinheiro criado agora para o bem-estar do momento. Então, de fato, é assim que funciona. As pessoas elas criam a dependência do governo. Não só isso, o governo ajuda a incentivar, por exemplo, o tal programa Pé de Meia, que um aluno de ensino médio tem uma poupancinha ali de 200 pila por mês, e no final, quando ele se formar no ensino médio, ele vai ter uma graninha. Poxa, é óbvio que isso é utilizado para comprar votos, afinal de contas, essas pessoas já entram na realidade da vida simplesmente achando que o governo tem que dar alguma coisa para elas. Elas não entendem que dinheiro deve ser criado a partir de uma coisa tangível e não de promessas, que basicamente é isso, uma dívida pública é uma promissória. Então assim, e não só isso, mas se você, por exemplo, utilizar os meios de comunicação públicos ou privados para reclamar e a sua reclamação for considerada antidemocrática, você pode ser punido. Então você não tem o direito de se descontentar. Nenhum político será punido, e eu estou falando isso, não importa se ele é de direita, de esquerda, de centro, não importa. Nenhum político será punido por não cumprir uma promessa. Não existe algo que os obrigue. Então é fácil iludir as pessoas, não há consequências. E, então, para concluir, não quero me estender muito, a questão do metal visa você de fato ser dono de algo que tem valor, tende a se apreciar pela uma questão de inflação, mas a ideia é que você mantenha o seu poder de compra e a riqueza, o tempo que você gastou trabalhando para construir aquilo de uma forma materializada, que você tenha condições de movimentar isso, seja internamente no Brasil ou cruzando uma fronteira. Posso dizer assim que poucas pessoas no Brasil sabem como funciona esse processo. A gente sabe, de maneira que você possa de repente sair do Brasil, ir para algum outro lugar, numa jurisdição que você julgue mais favorável, e levar o seu metal contigo e tal, sem ter problemas com os olhos que nos vigiam. E era isso, assim, a perspectiva que eu queria colocar. A gente está entrando num período muito estranho, onde de fato é muita narrativa, é muito boato, não se sabe exatamente se você confia na notícia, se as informações são precisas, se existe uma agenda por trás. Eu também aqui não quero dizer para as pessoas, não compre, você não compre criptomoedas, ou compre prata porque você deve comprar, você deve julgar, fazer as coisas que você acha mais correto para você. Quem sou eu para lhe dizer o que fazer da sua vida? Não é esse meu ponto, Só queria colocar uma perspectiva para entender que, de fato, para o senso comum, agora as pessoas elas vão olhar para os metais uma questão muito improvável, como se fossem teorias da conspiração e etc. Mas de fato, assim,
é muito complicado você apostar as suas fichas em autoridades, porque você é um simples, né, uma pessoa comum, uma pessoa sem, aos olhos deles, eles são senhores que controlam a sua vida, eles têm poder, eles têm a caneta na mão. Ok, né? Sem querer ainda colocar mais o black pill, né, o cenário pessimista, eu sou otimista em relação ao futuro, mas eu acho que antes das coisas melhorarem, elas tendem a piorar muito mais. Afinal de contas, nós vivemos um momento onde facções de poder estão brigando para dominar as nossas vidas, cada um à sua maneira, né? Então, em momentos de instabilidade, a minha percepção é, a função do metal não é te deixar rico, você não vai ter uma vida nababesca comprando metais, mas você vai proteger a tua riqueza, né, desses momentos que estão aí estranhos, que é físico, você leva na sua mão, né, você guarda onde você sabe que está lá, né. Claro que pelo menos a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos devem saber que está lá se um dia eles precisarem, você não está mais aqui, né. Agora, a gente não sabe como é que vai ser, se o dólar vai cair, se os BRICS vão ter sucesso na empreitada, etc, né? Mas a coisa mais imediata que eu vejo aqui no Brasil é o direito à propriedade privada ser relativizado por agendas, por percepções. Né? A gente está num momento de instabilidade jurídica extrema, né? E essas coisas acontecem geralmente quando alguém que está no poder está inseguro, né? Que pode perder esse poder a qualquer momento e se torna então afoito, né? Aloprado, talvez o termo. Então, assim, não vejo soluções vindo da política, porque no final das contas, né, essas pessoas, o nosso sistema de república democrática, ele funciona de uma maneira que, se ele falhar, não existe um culpado, né? São as instituições, né? Elas estão funcionando. Então, assim, ninguém assume a responsabilidade quando a coisa dá errada. E se você depender de terceiros, você sempre vai ter que abrir mão, né, da sua dignidade em algum momento para ceder a essas pessoas. O jeito certo, procurar proteger aquilo que você tem como propriedade, não depender de uma escritura, saber que aquilo ali é seu, porque se alguém for lá entrar lá, os seus vizinhos te avisam, né? Procurar estar num lugar que tem segurança, que as pessoas têm honra e princípios para não te roubar, e por aí vai. É difícil, né? E ao mesmo tempo, ter metal também não é uma coisa fácil. Você tem que pensar na sua segurança, na sua descrição, etc. Mas eu vejo que lá na frente, passada a instabilidade, né, pelo menos aquilo que você alocou em metal está preservado, né? Você tem controle daquilo e você pode, independente se vai ser num sistema digital, com moedas digitais, etc., você tem como comprovar a origem, de onde que aquilo veio, né, para não se incomodar e tentar se adaptar da melhor forma, né? Então, assim, são incertezas que a gente tem, mas a percepção que um político agora entrou e tudo vai voltar a ser como era, não vai, né? Se você pegar e ir atrás de cada membro que é nomeado lá nos ministérios, né, nos departamentos que eles chamam, todos eles têm alguma nódoa no passado. A questão é que se separou tanto de outra facção, né, que daí, esse aqui é menos ruim, né, mas ainda assim é ruim, né? Quem sou eu para dizer qual a melhor forma que a gente deve se viver nessa terra, né? Meu objetivo aqui é colocar essa percepção que você tem que ser dono das coisas, né? Eu ainda acho que é absoluto a questão de você ter o metal. Mas se entrar um cara na tua casa com um fuzil na tua cara, ali na tua esposa, você vai entregar. A mesma coisa vai acontecer se o cara souber que você tem criptomoeda. Libera a chave aí. É assim que funciona, né? Então, assim, a descrição é necessária. Mas esse período de instabilidade, ele vai passar. Porque a humanidade vive de ciclos, né? E nós estamos em um ciclo ruim, né? Então, assim, temos que se preparar. Talvez os louros, né, os frutos desse teu esforço, você não vá
coletá-los, né? Não vai colher esses frutos, mas os seus filhos ou netos vão, né? E como é que você quer que eles vivam nesse mundo que vem adiante? Ontem eu estava vendo, BMW já está implementando robôs humanoides da sua fábrica, testando, né? Então, assim, essa questão de robotização, questão de inteligência artificial, ela vai obrigar, de alguma maneira, existir uma renda básica universal nesses moldes. As pessoas, elas veem o governo como um provedor. Se você se comportar como um animal de rebanho, você vai ser tratado como um animal de rebanho. Se a tua existência for desnecessária, você vai para a curra. É assim. Então, eu tenho visto bastante avanço nessa questão da inteligência artificial. E, por outro lado, uma coisa que me assusta, né? E assim, para você ver essas coisas é interessante. Tem um canal no YouTube aí, 3 canais dele, mas, né? Canal Revelar, canal Geopoliticando e o Casando Verbo, do Jason Rosa, lá de Blumenau. Eu acho que é um dos caras assim mais conscientes que estão aí no YouTube do Brasil. E aí você vai vendo, né? As questões de avanço de inteligência artificial. Chegou ao absurdo de uma igreja na Suíça colocar um holograma de Jesus Cristo para fazer confissões. Então, essa corrupção das coisas naturais. E provavelmente vai ter algum incauto que vai lá. E aí entra a pergunta: para que banco de dados vão aquelas confissões dessas pessoas que estão venerando a besta tecnológica? Né? Não sei. Eu não quero concluir isso de uma maneira assim que sou pessimista, mas eu vejo de fato, as coisas ruins elas acontecem porque as pessoas boas permitem que isso ocorra. Claro que você sozinho não fará uma mudança na sociedade. Você tem que primeiro mudar a si mesmo, afinal de contas você é parte dessa sociedade. E talvez ao longo do caminho você inspire outras pessoas, né? Mas eu acho inegável assim que é seguro estar em metais, pelo menos uma parte do que você considera adequado e confortável, principalmente a prata, pelo sentido de que a prata é consumida na indústria. Ela é um bem mineral, escasso, pode ser obtida através de reprocessamento de sucata, né? Mas no final das contas ela é finita, né? E ao contrário do ouro, que vai estar em cofres, joias e museus, etc., a prata tem uma aplicação industrial muito grande, né? E em algum momento isso no futuro vai se exacerbar, porque afinal de contas, já que estamos rumando a uma tecnocracia, onde câmeras, robôs nos monitoram, computadores de alto processamento, né? É necessário metal com uma alta condutibilidade. O comportamento da prata ele é perfeito para a indústria elétrica e eletrônica. Então ela vai sendo consumida ao longo do tempo. Não à toa, né? A Índia e China têm sugado tudo que eles puderem de metal, né? Tem alguns boatos aí no Brasil que tem corrido algumas compras, etc. A gente sabe que sempre tem um burburinho aqui ou colar, né? Essa questão da Ásia absorver metal. E uma hora vai acabar, né? Pode ser uma questão de apreciação em valores nominais, mas eu não gosto de utilizar o termo investimento para prata. Eu gosto do conceito reserva de valor. Proteger patrimônio de uma maneira que você tem o controle, está na tua mão, você segura, você sabe que está ali, não depende de um terceiro para ir lá auditar, etc. Né? E no momento que isso se tornar oportuno e você se sentir confiante, né? Aí, né? Você tem ali, troca pela moeda fiduciária. Ou existem meios legais de fazer permuta de metal precioso por bens, seja automóveis, imóveis, etc. Dá para fazer, só que assim não é comum, né? Mas pessoas assim que têm esse esclarecimento e sabem como fazer, fazem, né? Existem organizações do Brasil, né, de membros que existem permutas entre si, não existe dinheiro, né, reais transitando nas permutas. É basicamente carro do fulano A vai para o fulano B e o fulano B dá, sei lá, 100 sacas de soja pelo carro. E tudo isso é documentado, feito certinho, sem dores de cabeça, né? Rabo na porta para alguém do governo questionar.
Então, é possível trabalhar dessa maneira também, né? É uma questão de se buscar, né? E obviamente que se isso se popularizar demais, o governo também vai querer controlar, né? Não vamos assim assumir que a liberdade do metal, né, ela é absoluta, né? Porque de fato existem organizações muito poderosas que não interessa a elas que você tenha liberdade de transacionar livremente, que você possa ter um carro que você queira, a casa que você queira, né? Eles sempre vão colocar empecilhos na sua vida e você vai ter que se adequar. Caso contrário, as consequências estão aí, né? Nós somos sim, vivemos um regime de escravidão, mas as correntes não são visíveis, né? IPTU, IPVA, ITBI, Imposto de Renda, IPI, PIS, COFINS e Declaração de Bens do Exterior e por aí vai. Então, assim, não somos livres para viver, né? Precisamos de um CPF, precisamos de um passaporte. Qualquer lugar você vai fazer uma compra, CPF na nota? Então é isso, gente. Era essa a perspectiva que eu queria colocar para vocês. Sejamos otimistas, ao mesmo tempo não criemos expectativas que pessoas que não nos conhecem irão resolver os problemas da nossa vida, né? Afinal de contas, salvação é só com o cara lá de cima. De resto, estaremos confiando em pessoas que são falhas e miseráveis como nós mesmos. Eu agradeço a atenção. Para concluir esse vídeo, vou ficar um pouco longo, perdão. Então, assim, eu comecei a produzir peças, né? E eu sei que as peças que a Argentum faz hoje, elas são um tanto artesanais. Isso não tira o mérito nenhum, porque existe trabalho, né, de você preparar as peças, fazer o polimento, fazer a marcação, fazer o polimento novamente, né? Então, lá fora, no exterior, as peças que a gente faz chegam a custar mais do que peças cunhadas, né? Mas não é esse o ponto. A questão é, em 2020 eu até fiz um vídeo aqui comentando, né, na questão de logística. E a logística tem complicado bastante. E foi essa preocupação com a logística que me fez buscar ter um produto marca própria. Então, por exemplo, a gente teve um atraso numa importação vinda da Europa, porque geralmente a rota de entrada é em Guarulhos. E por algum motivo, que eu não sei o qual, de fato, né, Guarulhos colapsou. Eles tinham tanta carga no pátio, na pista de manobra, não tinha onde mais colocar carga de importação. Seja por causa da chuva, eu não sei o que aconteceu lá. E aí eu tive que quebrar a cabeça com o meu despachante para fazer uma outra rota que não passasse por Guarulhos, né, para a gente então fazer a nossa declaração aduaneira aqui em Santa Catarina, sem problema, né? Quebramos a cabeça, conseguimos. Então, tem umas peças que estavam em pré-venda que eram para chegar nessa semana passada e vão chegar provavelmente, hoje é quinta-feira, né? Vão chegar provavelmente no Brasil lá por quarta, quinta da semana que vem. Mas fizemos uma rota que foi bem diferente, sim, mas não vai passar por Guarulhos, né? E garanto que todo mundo que fez a compra em pré-venda vai receber, né? Eu tenho assim uma responsabilidade com o meu cliente como se fosse eu mesmo, né? Eu procuro fazer as coisas da melhor forma, como se fosse para mim mesmo. Então, fiquem tranquilos aí que vai dar tudo certo, tá? Você não vai se decepcionar. E era isso. Próximo vídeo que eu vou gravar vai ser um vídeo bem contundente. Nós faremos a destruição de uma moeda Maple Leaf de ouro. Olha só. Vamos ver o que virá por aí. Era isso. Eu agradeço o tempo de vocês aí. Obrigado por me acompanhar. E até breve. Tchau, tchau.